Mas Pedro foi lá quebrando as regras, os paradigmas, quebrando aquelas manias de aceitação. E Pedro estava tão cansado nesse dia, ele resolveu no terraço, descansar, tirou o cochilo. E aí, quando ele está cochilando, vem uma revelação, uma visão de Deus. Uma voz bem clara, bem aberta, diz para Pedro: Pedro, tu está vendo? Sim, Senhor, estou vendo tudo que eu não queria ver, eu estou vendo. Pois é, mate e come jamais. Nunca, Senhor, coloquei coisa imunda na minha boca. Jamais eu faria isso. E por 3 vezes essa voz falou com Pedro veementemente, insistindo com Pedro, e Pedro também insistindo que não faria. E aí a voz disse para ele: não considere imundo o que eu purifiquei. Quantas vezes a gente se põe a julgar e a fazer a separação de quem merece e de quem não merece ser evangelizado? Pedro estava lá, descansando, tranquilo, e aí, enquanto Pedro estava descansando ali, um outro homem estava sendo incomodado em Cesareia. Eu não quero falar de geografia, nem de questões políticas, porque tem sentido na palavra. Eu não quero falar do termo geográfico das cidades, mas uma ficava a 48 quilômetros da outra, e Jope ficava a 60 quilômetros de Jerusalém. Enfim, não quero comentar sobre essas partes que não são necessárias, mas eu quero dizer que Cornélio era um homem zeloso, mesmo não sendo cristão. Cornélio era aquele tipo de crente 007 que a gente não conhece, mas que ele serve a Deus, pastor Daniel. Ele está servindo a Deus com a sua família, ele está fazendo a diferença no meio da sua parentela, ele faz a diferença no meio dos seus amigos, e de repente Deus levanta alguém e diz: vai visitar Cornélio. Cornélio se espanta com uma visita. Um anjo de Deus. O anjo poderia ter pregado para Cornélio, poderia? Mas não é missão de anjo. Deus não chamou nem anjo para pregar na graça. Durante o período da graça, anjo não prega. Quem prega é servo. É servo. É a igreja de Jesus. Anjo no tempo da graça serve a igreja. E a igreja prega o evangelho da graça pelo amor do Cristo. Cornélio recebeu visita e o anjo diz: olha, Cornélio, tu é uma bênção, tuas esmolas, as tuas orações, tudo que tu tens feito, tens subido a Deus como memorial. Sabe o que o anjo está dizendo? Que Cornélio estava seguindo a lei de Moisés sem ser judeu. Cornélio estava cumprindo a lei. Ele estava dizendo: as ofertas cerimoniais estão subindo diante de Deus. Muitas vezes, não. Tem pessoas que servem a Deus sem ao menos conhecê-lo. Vocês se lembram de Jó? Vocês se lembram de Jó? E aí Cornélio então prontamente se levanta, chama 2 dos seus servos e um soldado. Para quem não sabe, ou para quem já sabe, Cornélio era um centurião, chamada de uma corte chamada italiana. Não tem nada a ver com a Itália, mas tem um contexto por conta de Roma. E Roma e toda essa questão se encontra onde? Na Itália. Mas ele estava cuidando com soldados, aproximadamente 100 a 80 soldados, porque todos os centuriões eles representavam uma parte do exército romano em cidades específicas. E Cornélio era um homem muito zeloso pelo que ele fazia, e também pela devoção que ele tinha com Deus. O anjo diz a ele: olha, manda chamar Simão Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor. E na antiguidade era normal falar o nome da pessoa e a sua profissão.
pastor? Para melhor identificar a pessoa. Olha só, Simão e Simão. Se faz a distinção, ninguém saberia quem era o Simão. Então o anjo disse: manda chamar Pedro, ou Simão Pedro, que está na casa de Simão o curtidor, que é perto da praia. Manda ele vir e ele te dirá o que tu deves ouvir. Então, Pedro prontamente, quando recebe a visita dos homens, o Espírito Santo lhe diz: não se detenha, porque estes homens que te procuram, fui eu que enviei, e vá logo. Pedro prontamente desceu, recebeu os irmãos e disse: ficai comigo esta noite, este dia, e amanhã cedo nós iremos para Cesareia. Cesareia é uma cidade fortificada e tem o nome de um imperador, em homenagem a César. Então, Cesareia, são duas Cesareias, se eu não me engano, uma portuária e essa Cesareia, que é onde Pedro haveria de ir fazer essa missão específica. Vocês já conhecem a história. Mas o que me chama a atenção é que Pedro pergunta para aqueles homens que trouxe vocês até aqui: é o anjo do Senhor, o santo anjo apareceu a Cornélio, um homem justo, um tenente, um centurião, com toda a sua casa, e disse que as ofertas, as orações tinham subido como um memorial para o Senhor, e o Senhor mandasse que ele buscasse. E assim, prontamente, nós viemos buscar. E Pedro então vai até a casa de Cornélio. Chegando lá, olha só que interessante. Eu quero dar uma dica para a igreja. Essa missão aí representa culto nos lares dos não crentes. Olha aí. É a melhor forma de ganhar almas, pastor. Pastor. Cornélio, às vezes a gente pensa que não é crente, mas chega lá e é mais crente que nós. É verdade. Quando nós chegamos na casa de uma pessoa que não é crente ou cristão, evangélico, enfim, ele nos recebe tão bem que a gente se sente em casa. E aí Deus começa a trabalhar no coração. Quando Pedro chega lá, ele faz a mesma pergunta para o centurião. Antes do centurião, Pedro, totalmente ele já estava se ajoelhando. Uma coisa que eu digo na igreja: nós devemos nos ajoelhar e nos prostrarmos somente ao Senhor. Pedro disse: olha, não faça tal coisa, se levante. Eu sou homem igual a ti. Porque tem muitos homens que já se acham deuses. Meu Deus! E não funciona assim. É verdade. E ele pergunta, pastores: o que vocês querem? Qual o motivo da minha vinda a este lugar? Aí Cornélio conta novamente a história do anjo, do recado que ele recebeu, e fala para Pedro que agora nós estamos todos na presença de Deus. Eu acho isso muito interessante, ele falando: olha, Pedro, nós estamos todos na presença de Deus. Nós estamos todos na presença de Deus. E nós queremos ouvir o que Deus tem para nós. Pedro começa a se justificar. Vocês sabem que não é lícito pela lei, os judeus não podem se juntar com os gentios. Já querem se justificar. É verdade. Nossa justificativa, irmão, não vem de ninguém para Jesus. É verdade. Mas uma vida íntegra, reta, de frutos, uma vida frutífera no reino, uma vida de castidade e santidade, uma vida de testemunho íntegro, ganha almas para o reino de Deus. E aí Pedro começou a evangelizá-los, começando pelo discipulado que ele recebeu de Cristo. E antes de terminar de entregar o recado, os irmãos, com toda a sua casa, todos os parentes e amigos, foram batizados com o Espírito Santo. Confirmando, aí Pedro diz assim: agora é que eu compreendo que Deus não trata parcialmente, nem que seja qualquer pessoa em todo o mundo, mas Deus ele é imparcial. Deus é o reto e o justo juiz, como disse Abraão: o Senhor é o juiz de toda a terra, é o Senhor quem justifica.
Se é o Senhor quem nos justifica. Glória a Deus. Igreja, mas qual é o nosso papel nesse negócio? A grande comissão, ela foi nos dada a partir de Mateus 28, versículo de número, quem lembra? Vocês não lembram não? No 18 a seguir. Jesus disse, após ressurreto, ele vai ao monte determinado que ele tinha dito para os discípulos e os apóstolos, e na ocasião, pastores, obreiros, igreja, ele lembra eles da responsabilidade que ele tinha passado por eles. Agora vocês estão prontos, vão, preguem em todas as nações, façam discípulos e batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu tenho ensinado. Esta é a grande comissão que o Senhor nos deu, que o Senhor nos mandou. Nós temos esse compromisso com o Senhor. E para confirmar essa grande comissão, no capítulo 17 de João, nós temos um texto que conforma, que confirma, que faz uma redundância dessa grande comissão. O Senhor dizendo aqui, João capítulo 17, olha o que ele diz no versículo de número 20. A minha oração não é apenas por estes, mas eu rogo por aqueles que crerão em mim por meio da pregação desse. Nós temos uma responsabilidade, igreja. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Nós não podemos se esquivar querendo ficar cuidando do templo. O templo já está pronto. O templo, se não tiver ninguém, vai servir só de ninho de aves e de ratos e de cachorro. Mas se tiver alguém trabalhando para que haja vidas, para que haja adorador, para que haja pessoas orando e servindo a Deus, da grande comissão. Ainda tem gente ainda hoje se preocupando com muitas coisas que não são necessárias. São coisas efêmeras, ou seja, que não tem um valor que justifique a tua atenção, o teu trabalho, o teu esmero, o teu zelo. E aqui no livro de Malaquias tem algo interessante que eu vou dizer para vocês. Malaquias capítulo 1. Olha o que o Senhor disse para os sacerdotes da época. Olha o que o Senhor disse para aquele povo. 1:11 de Malaquias. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, e em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor. Diz o Senhor dos Exércitos, grande é o meu nome entre as nações. Vocês se lembram do profeta Elias? Guardado numa caverna, numa gruta, orou a Deus uma oração melancólica e disse: Senhor, mataram os teus profetas, só sobrou eu. Oh, Elias, sai desse buraco, sai dessa situação, porque tem 7.000 profetas que não se dobraram e que estão me servindo, Elias. Se levanta, homem, faz o caminho de volta e prega para a carne. Aleluia! Já deu a hora, Jesus. Eita glória! Eu digo para vocês que nós temos uma comissão, nós temos um chamado, e nós temos que cumprir esse chamado. Muitas das vezes a gente só quer só receber. Não é verdade? Mas quando nós cantamos, qual é o nosso direito? Gálatas capítulo 6, versículo de número, quem lembra?
ninguém em si, porque tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então a nossa vida enquanto igreja é uma vida de plantio. Nós somos os plantadores. Nós plantamos a semente. Nós plantamos o evangelho. E nós colhemos almas para o reino de Deus. Nós plantamos o evangelho, mas é Deus que dá o crescimento. É Deus que manda colher. É Deus que enche com o Espírito Santo. É Deus que faz. É Deus que cura. É Deus que restaura. Eu quero dizer uma coisa para a igreja. Ah, pastor, mas eu não sou obreiro, eu não sou evangelista, eu não sou pastor. Deus não escolheu todos para uma missão específica, mas escolheu todos para uma missão universal. Todos têm que pregar, todos devem pregar, todos devem anunciar que Jesus está voltando. Pedro ouviu a voz do Senhor e prontamente se colocou de pé. Ele estava de férias, estava de férias, visitando um amigo na beira da praia, mas estando de férias ou não, trabalhando ou não, o nosso chamado, a comissão está em primeiro lugar. A comissão está em primeiro lugar. Para finalizar, eu quero dizer que quando Deus chamou Abraão em Gênesis capítulo 2, vai conformar com tudo que eu tenho falado. Ele diz a Abraão, capítulo 12: Abraão, tu certamente serás uma grande nação, um grande povo. Eis que os que te abençoarem, eu te abençoarei. Eis que os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Mas eu te digo também, Abraão, multidões e multidões serão abençoadas por causa de ti. Você quer ouvir isso da voz de Deus? Você quer ouvir isso da voz de Deus? Que Deus vai honrar a tua vida e vai abençoar multidões de famílias? Faça o índio, faça a comissão que o Senhor te deu. Ah, pastor, não consigo, pastor, não consegue. Se prontifique. Quando Israel foi derrubar Jericó, quem foi na frente? Foram os evangelistas, os pastores, os presbíteros ou os cantores? Olha aí a missão. Quem foi na frente? Os sacerdotes não foram os cantores levitas. Eles foram cantando, tocando os instrumentos, e Deus estava com eles. Deus está com essa igreja. Deus está conosco, igreja. Pastor, mas eu não sei o que fazer. Fala que Deus te orientará. Deus não te deixará sozinho e não te abandonará, porque Ele estará conosco todos os dias. Ele disse em Mateus 28: eis que estarei convosco todos os dias. Vão, preguem, discipulem, batizem, ensinem a guardar, a praticar a minha palavra. E para confirmar essa ideia de que estou terminando, que eu não posso ficar repetindo, isso parece um negócio estranho, eu estou terminando e nunca termino. Gálatas capítulo 3, para encerrar. Havendo as escrituras, pastores, previsto. Havendo as escrituras previsto. O que Paulo está dizendo? Paulo está repetindo Gênesis capítulo 12. Havendo as escrituras previsto que Deus haveria de abençoar todas as nações
Acabou, agora acabou. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Eis que a igreja toda a igreja, comparecerá perante o tribunal de Cristo, para dar conta da sua obra, seja ela boa ou má. Nós prestaremos conta diante do Senhor da terra, do Senhor do céu, do Senhor dos senhores. Nós prestaremos conta com Ele naquele dia que o tribunal de Cristo foi estabelecido para receber a sua igreja. E Ele vai dizer: Evandro, Ele vai dizer: Pastor Joaquim, Pastor Júnior, pastores e obreiros, o que vocês fizeram para mim? Trago que eu quero dar uma recompensa para cada um. E se ninguém tiver feito coisa boa, Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 7, a obra de cada um vai ser provada pelo fogo. E se tal